Estamos aqui novamente com mais um episódio do podcast Homens que Choram, HQC. Temos a honra de receber aqui o pastor Valber novamente. Obrigado, pastor, pela presença. Tá na honra de estar aqui mais uma vez. Pastor Manuel. Amém. Tamo Amém. junto. Tamo junto. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre perdão. E aí, pastor Valber, o que o senhor tem para nos falar aí sobre perdão? O que o homem ganha com essa válvula de escape? Meu Deus, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo, né? E é um privilégio retornar aqui mais uma vez, e ainda mais para falar de um tema tão importante, né? Como o perdão. Para mim, pastor, o perdão ele é a mola mestre para todo e qualquer processo de cura e libertação. Isso com qualquer pessoa. E aqui só para já dar um spoilerzinho, né? Como a gente tem falado aqui que homens que choram, né? Tá muito bem relacionado, foi muito bem escolhido esse tema, porque como homens nós temos por natureza dificuldade de nos humilharmos, né? E, portanto, de perdoar, de pedir perdão, e às vezes sofremos muito mais as consequências da falta do perdão. E o pastor Valber, o homem Valber, né? Como é que ele lida com o perdão? Ele tem facilidade em perdoar, aquele perdão da boca para fora, ou é um perdão verdadeiro, sincero de arrependimento? Eu digo isso porque assim, o homem Frank, ele tem dificuldade de perdoar. Eu já confessei isso aqui algumas vezes, e porque eu entendo que o perdão, ele não é aquele da boca para fora. Não, beleza, Valber, tá perdoado. Você me sacaneou aqui e tal, você vai no seu caminho, eu vivo o meu, e pronto, acabou. Eu creio que o perdão é aquele que você traz o ofensor de volta para a mesa. Isso é muito, muito forte, meu pastor. Naquele filme A Forja, né? A gente vê, é uma coisa que me emocionou muito ali, quando aquele ator principal ali, que é o que criou a Forja, Josué, né? no caso, O ator, né? O ator ali que é o principal, que é o dono da empresa, né? Ah, tá. Ele traz para dentro da Forja, ou seja, o projeto dele de cuidar daqueles homens, o primeiro que ele trouxe foi o assassino do filho dele. Forte, né? Então, assim, ele trouxe o cara para mim. Aquilo ali, para mim, é o perdão. Porque se fosse com um filho meu, sei lá, acho que eu matava o cara, eu ia pagar as consequências e, sei lá, não gosto nem de pensar nisso, mas assim, então para mim o perdão é aquilo ali. É quando você consegue conviver com o que te ofendeu em harmonia, como se nada tivesse acontecido. Não que você esqueceu, mas que você perdoou. E assim, então, por entender essa dimensão do perdão, eu digo para você, eu não tenho facilidade em perdoar. Mas, E o Valber? pois é, pastor. Perdoar realmente não é fácil, né? É só para os fortes. Somente para os fortes. Porque perdoar não é, às vezes, como a gente diz, perdoar é esquecer. Não, isso seria amnésia. Exatamente. Sim. Né? Não é esquecer. Mas perdoar é você exatamente saber lidar com as circunstâncias de forma tal que você decide abrir mão de um direito seu. O direito de ficar com ódio, de guardar mágoa, de querer matar, e você tomar a decisão de abrir mão desse seu direito em detrimento de liberar essa pessoa e também, por consequência, ser liberto. Porque o perdão ele tem mão dupla, né? Quando você perdoa, você tanto libera quem está sendo perdoado, como você é submetido a um ambiente de cura e libertação. Dizem que a falta do perdão é um veneno que você toma, né? Porque muitas vezes Sim. quem te ofendeu não tá nem sabendo que você tá com raiva dele. Então é como se você estivesse tomando um veneno querendo que o outro morresse. Agora nós temos que partir do princípio também que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Uma atitude, difícil de ser Porque tomada. às vezes a gente não está sentindo vontade de perdoar a pessoa, mas eu tomo aquela atitude. E Deus, ele opera na atitude e não no sentimento. E o Bispo Emanuel, conta pra nós aí um episódio aí que ele teve que tomar essa atitude. Conta pra nós um aí. Na verdade, existem 3 esferas de perdão, né? Você perdoa quem te ofendeu, você perdoa você mesmo, certo? E você tem que perdoar também o seu passado.
Porque tem gente que tem mágoa do próprio passado dele. Fez tanta bobagem no passado que o sentimento de mágoa está lá no passado. Ele tem que chegar a zerar tudo. Eu comparo a vida cristã como um livro que tu está escrevendo. Tu escreve um capítulo, zerou, a página está em branco, tu começa a escrever outro. Então, perdão é você zerar tudo. Eu já perdoei muita gente. Mas, assim, o perdão, como o pastor falou, é uma via de mão dupla. Quando você dá, você já recebe. Por quê? Quando eu te perdoo, Deus automaticamente me perdoa. Foi isso que ele falou assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Perdoa-nos, assim como o Senhor também tem nos perdoado. Então, se eu não te perdoo, se eu não perdoo o pastor Balber, Deus não pode me perdoar. É uma chave que abre para mim. Então, o maior beneficiado com o perdão não é você, sou eu. Certo? Esse veneno eu já deletei da minha vida. É por isso que Jesus nos ensina a dar o passo inicial de ir lá e pedir perdão, mesmo que não foi você que errou, né? Ele fala, vai lá e oferece o perdão. Mas não fui eu que errei, né? E o homem, eu acho que ele tem essa dificuldade maior pela questão da arrogância, da prepotência, do orgulho. Acho que o orgulho é a chave mestra aqui para impedir o perdão. Porque se a gente vê, por exemplo, José, né? Sim. José foi jogado na cova pelos irmãos, né? Alguns queriam matá-lo, outros queriam vendê-lo, acabaram que venderam. E aí, depois, lá na frente, ele foi escravo, ele foi acusado injustamente de abusar da esposa do seu chefe, foi para prisão, e aí passou por tudo que passou e chegou a ser governador. Tinha um poder na mão, os irmãos realmente se prostraram diante dele, e ao invés dele se vingar, ele resolveu usar o perdão. Isso é muito forte, né? Mas a gente vê o tanto que é forte que até mesmo ele, na sua humanidade, ele meio que começou a querer se vingar dos irmãos. Você vê que ele deixa os irmãos dele presos por 3 dias. Eu até entendo ou imagino, na minha concepção, na minha interpretação, que foi o tempo que ele ficou na cova. Eu acho que os irmãos dele devem ter deixado ele naquela cova ali por uns 3 dias, até passar aquela comitiva de mercadores ali. Então, por isso ele deixou eles lá 3 dias. E aí ele começou a voltar em si, começou a se internalizar, e aí falou assim, não, eu estou sendo igual a eles. Eu tenho que ser superior a eles, não na questão de ser melhor, de ser maior, de ter mais poder, mas na questão de não repetir o que eles fizeram comigo, fazer eles passarem pela mesma dor. Eu acho que uma das coisas que mais me dificulta liberar o perdão é exatamente esse sentimento de vingança, de fazer com que a pessoa sofra Sim. o que ela me fez sofrer. Isso é uma tendência natural, né, do ser Verdade. humano. A gente querer exatamente fazer com que a pessoa receba exatamente algo que esteja compatível com o seu erro, né? Como as leis, né? Você matou, então está escrito que você faz isso. Isso na velha lei, na lei, De talhão, né? olho por olho, dente por dente. Exatamente. Então era assim, tinha uma consequência. Cada atitude tinha uma consequência. E o perdão, ele vai, é como se fosse um pouco na contramão disso, né? Imagine quando Jesus ele decide, aí ele trabalha com a graça, que é um favor imerecido, ele Isso. abre mão da sua condição de ser o próprio Deus, sem nenhum pecado, sem nada, e ele vai para a cruz por pessoas, morrer no lugar de pessoas que não fez nada, né? Ou que pessoas que não mereciam nada, ou não fizeram nada por merecer aquela graça, aquele perdão. Então, Jesus dá esse exemplo. Então, isso não é fácil a gente compreender isso como na nossa natureza humana, né? Mas isso é tão importante, como o bispo Emanuel falou aqui, ali você vê que o próprio Jesus, né, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, né? Sim. E aí ele vai, e isso eu acho muito incrível, porque Cristo fala ali, né, como deveis orar, né? Claro que é uma oração modelo. E ele vai falando, quando ele chega, perdoe as nossas dívidas, assim como mesmo, ou do mesmo jeito que nós perdoamos. Jesus nos leva a fazer uma declaração ou nos submetermos a um testamento, né? Porque é eu que estou falando. Perdoe os meus pecados, Senhor, da mesma forma que eu estou perdoando aqueles que me ofendem diariamente.
E interessante que quando Cristo termina de ensinar a oração do Pai Nosso, às vezes a gente não observa, mas ele termina e ele volta duas vezes em um dos pontos. Ele tratou ali Pai Nosso que está nos céus, né? Isso. É o reconhecimento de Deus como Pai, né? E ele trabalhou vários pontos ali. Mas quando ele termina a oração do Pai Nosso, ele volta duas vezes no mesmo ponto, em um só ponto do que foi tratado. E é exatamente o perdão. Para que fique É clara a verdade. importância do perdão, ele diz assim: porque se de coração cada um de vocês não perdoar, ou perdoar os seus irmãos, ele fala primeiro, também o teu Pai Celestial perdoará a vós. Porém, aí ele mais uma vez fala: se não perdoardes, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará a vós as suas ofensas. Então ele arremata aquilo ali dizendo assim, cara, é importantíssimo. Aqui eu estou dizendo, tenham cuidado com esse ponto, né? E é exatamente o que a gente às vezes deixa passar desapercebido. Porque, cara, não é fácil, como o senhor falou. Não é fácil a gente perdoar. Eu digo, perdoar é só para os fortes. Cara, você tem que abrir mão do seu ego, Do seu direito, às da sua vezes. própria natureza, que é o orgulhoso, o nosso orgulho. A gente precisa abrir mão disso para poder perdoar alguém, cara, que nos fez. E é interessante que está associado a, causa, a causa principal do problema dessa geração hoje. Nós temos aí o filme A Forja é um exemplo claro ali, aquele jovem, 19 anos, sem nada na cabeça, sem futuro, sem referência, sem nada. E isso foi uma consequência. Ele não chegou àquilo ali por acaso, mas faltou-lhe uma referência. E essa referência, que seria a figura paterna ali, a figura de homem, do herói na vida dele, né, ele foi tomada por um outro sentimento, que é o sentimento de rejeição e abandono, que é o que vem quando às vezes um pai abandona o filho, um pai larga a esposa, e normalmente é a mãe que toma conta, carrega aquele Vira fardo, pai, mãe. vira pai e mãe, e o cara vai criado naquele ambiente ali, então ele acaba perdendo o rumo, ficando Referencial. perdido. E o referencial. E ali, mas você vê que quando ele decide lá no quarto dele, ele decide submeter aquilo, ele diz, eu não quero e tal, e ele começa a xingar Aquela até, luta dele aquela ali luta, é uma muito. batalha, o perdão não é fácil, ele vai para um ambiente de guerra, até que ele consegue, sabe, proferir aquilo interessante. Tem que sair pela boca, né? É outro detalhe, né? Eu sei que a gente vai aqui, esse tema é muito, muito forte. Gente, mas você que está ouvindo, não perca uma vírgula desse podcast, porque, cara, isso vai fazer diferença em toda a tua história. Aqui está a chave. O perdão é a chave para a libertação, para a cura. Isso aqui não é mágica. E você vê que mesmo passando por essa batalha, quando o pai dele aparece lá na empresa, que abre o portão, que ele vê o pai dele, ele, ele se revolta, Feridas ele sai. Por abertas. quê? Porque mas você não já tinha perdoado, né? Mas assim, é o processo do perdão, né? E eu vejo assim que a- 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 foi muito bem feito aquele filme, né? Ali retrata muito a realidade do nosso dia a dia, das nossas dificuldades, de liberar o perdão. Porque é como o senhor disse, é uma luta, né? Você luta contra o seu eu, você luta contra o seu orgulho, você luta contra o seu ego, contra as suas razões, né? Existe uma frase que diz assim que eu prefiro ser feliz do que ter razão. E a minha esposa disse que eu preciso ter razão para ser feliz. Então, como Exatamente. é que você perdoa se você tá com a razão, né? Como é que você perdoa se você não errou, se foi o outro que errou, né? Então, assim, ali quando você vê ele naquele embate ali e depois que ele se coloca diante, é o que nós falamos aqui algumas vezes em outros episódios, o órfão de pai vivo. Quantos órfãos de pais vivos nós temos, né? O pai existe, o pai está vivo, mas é ausente, deixou ali as feridas da rejeição, do abandono, as marcas. E aí você ter que olhar para aquele cara que te abandonou e dizer assim, por quê? Né? Acho que o grande X da questão para esses que passaram por essa experiência é querer entender o porquê. Né? Por que que você não me ama? Né? Por que que você me abandonou? Por que que você não me quis? E aí você ter que abrir mão de tudo isso e dizer assim, eu te perdoo, né? Venha ser meu pai de novo, Não é fácil, né? né?
voltar lá na história de José, né? Falar, olha, não te esquenta não. Acho interessante quando José fala, depois que ele dá aquele choro que todo o Egito ouve, que ele bota pra fora, que ele realmente fala assim, não, eu não vou me vingar deles, eu não vou fazer com eles o mesmo que eles me fizeram. E ele consegue expressar isso ali, aquele ali, através daquele choro, daquele lavar da sua alma. E ele se recompõe e volta e começa a fazer do jeito certo. E os irmãos temem que ele possa se vingar, né? Principalmente quando morre o pai deles, Jacó, Israel. E eles falam: agora, se José não se vingou de nós até hoje. É interessante quando a gente consegue de fora ver a história de alguém e a gente não consegue quando a gente está dentro dela. Porque quando você consegue ver que os outros estavam remorso, remoendo, né? Esperando que a qualquer momento a vingança vinha. Nem eles não receberam o perdão. José deu o perdão, mas eles não receberam o perdão. Porque eles achavam que porque o pai deles estava vivo, José não ia se vingar deles. Mas agora que o nosso pai morre, José agora vai se vingar de nós. E aí José, eles pegam e tramam para chegar diante dele e fazer alguma estratégia ali para saber quais são os reais sentimentos de José, as intenções. José fala: não, meus irmãos, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou cuidar de vocês, independente do pai estar aqui ou não estar, eu vou cuidar de Eu vocês. perdoei. Porque não Aleluia. foi vocês. Olha só o nível que o cara chegou. Não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me mandou na frente para salvar toda uma nação. Enquanto eles viam e sentiam um sentimento de culpa, De culpa. né? Aí lá pelo que eles fizeram, eles não conseguiam ver nada além disso. E o remorso deles era tão grande que na primeira experiência que eles tiveram com José, no primeiro reencontro que eles tiveram com José, eles ficam falando entre eles ali e acham que José não está entendendo, porque não Nosso entende. irmão já morreu. Rapaz, isso está acontecendo com nós, porque nós fizemos aquilo com o nosso irmão. E ele escutando tudo isso, cara, como é que é? Então, assim, eu acho que. Por isso que eu falo que quando. Parece que José quis ver ele sentindo a dor que ele sentiu, causar na dor, para ele falar assim: eles aprenderam a lição. Então, eu acho que a minha maior dificuldade é querer que os outros que me feriram aprendam a lição para que eu possa liberar o perdão. Isso é natural, pastor. É natural. A gente quer, e eu já ouvi de muitas pessoas, a gente trabalha nessa área de libertação, a gente percebe isso aí muitas vezes, né? As pessoas, elas até querem perdoar, mas elas, como se eu quero pelo menos perceber na outra pessoa um sentimento de arrependimento, de reconhecimento do seu erro, para que eu possa perdoar, né? Mas isso aí, o perdão não depende disso, É não independente. pode depender disso, porque o perdão é um abrir mão do seu direito. A gente falou aqui bem no início, né? Eu abrir mão, o direito é meu. Eu tenho o direito de ficar com ódio, de ficar com mágoa, né? Mas eu decido. O senhor falou decisão. Decisão. Não é um Decisão, sentimento, não né? é O um bispo Manuel sentimento. falou que não é É um uma sentimento. decisão. Eu decido abrir mão do meu direito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, para nós três aqui. Você está na selva, longe, uma cascavel vai e pica, Deus o livre, um de vocês. O que vocês fazem? Você vai estudar cascavel ou vai correr para o hospital? Assim é o Claro. perdão. Então, muitas vezes a gente foi picado pelo veneno da mágoa, do ressentimento, da cascavel, nos picou. E a gente está estudando ali, estudando, que tipo de cascavel, você estava ovada, Se tinha chocalho, se tinha chocalho ou não. Então, a gente corre logo para onde? Para o primeiro pronto-socorro, para aplicar o antídoto. Assim é o perdão. O perdão é o antídoto. Agora, muitas vezes, a gente fica estudando a forma de perdoar. Gente, tem que liberar logo. Sabe por quê? Lucas 18, não estou lembrando se é Lucas ou Mateus 18, conta a história do servo que liberou, Mateus 18. Mateus 18, que liberou, o Senhor que liberou o seu servo. E o servo encontrou o conservo. O conservo devia R$100 e o servo devia uma dívida impagável. Ele foi e liberou. Mas o servo não liberou o conservo. E aí alguém ficou olhando e falou: olha, você liberou o servo, mas o servo não liberou o conservo, bateu nele e colocou ele na prisão. Aí o Senhor, então, traz ele aqui. Quando levou ele na presença do Senhor, ele disse: eu te liberei.
aquela dívida impagável, e você não liberou um pouquinho daquele conservo. Assim a gente. Deus, qual que era a nossa dívida impagável? O inferno. A gente ia para o inferno. Tem coisa pior do que ir para o O inferno? salário do pecado é É a a morte, morte, morte eterna. né? E a Bíblia fala de morte, essa morte é eterna, é para sempre. Então, se a pessoa me magoou, que é ínfimo, que é pequeno em relação à morte eterna, como o pastor falou, o mais importante é a vida eterna. Não é o cara que me traiu, o cara que me machucou, o cara que me roubou. Não. O importante é a dívida impagável que eu tinha e que eu já fui perdoado. Tem muita gente, pastor Valber, pastor Frank, que não perdoa, e como Mateus 18 mesmo fala, ele é entregue aos demônios. Esse texto eu gosto muito dele, viu, bispo? Gosto muito dele porque ele retrata. É, e interessante que é o próprio Jesus. Novamente, Jesus Sim, ensinou lá na oração do Pai Nosso, e agora Jesus vai falar do reino de novo. E ele vai falar do reino, e após uma pergunta que Pedro fez a ele, e acabou provocando todo esse detalhe aí, né? Quantas vezes deveria perdoar e tal. exatamente. E ele, após isso, ele entra nesse tema e ele diz: olha, o reino de Deus é comparado com. E aí ele começa dizendo, né? O Senhor estava lá, o Senhor tinha funcionários e tinha dívidas, e aí ele vai acertar essas dívidas, perdoou. Interessante, eu conto isso dizendo, sempre parando e dizendo, Jesus está contando essa história. Para você acreditar, você crer a importância que tem esse tema. Porque É, Jesus vai contar toda uma história, né, do credor, do que o Senhor perdoou uma dívida impagável, né, usou de benevolência, e lá aquele servo com o conservo não usou da mesma misericórdia. E quando ele volta agora para o seu Senhor, Jesus contando a história, ele diz assim, que aquele senhor disse, servo mau, não devias ter tu usado de misericórdia com o teu colega, com o teu conservo, assim como eu usei de misericórdia contigo? Se fosse nos dias de hoje, Jesus ia terminar falando assim, né? Isso não tem nada a ver com dívida, exatamente, exatamente. Não tem nada a ver com dívida. né? E Ele ia aí ele. finalizar com essa deixa. E Falar assim, ó, ia ter um versículo a mais ali. era. Gente, isso aqui não tem nada a ver com dívida, viu? Mais interessante que Jesus queria rematar esse negócio dizendo sobre a consequência do não perdão. Porque aí ele diz assim: e aquele senhor entregou aquele servo aos verdugos. Verdugos. Outra versão diz aos espíritos atormentadores, Atormentadores, exatamente. aos demônios Meu torturadores. Deus. E Jesus, contando a história, finaliza dizendo o último versículo, ele diz assim: isso para mim é Jesus Meu dizendo, eu Deus do estou céu. contando toda essa Rapaz, é história para forte. dizer para vocês, da mesma forma fará o meu Pai Celestial com cada um de vocês que não perdoar o seu irmão as suas ofensas. Isso é muito forte. Se, mais claro que isso, Pastor Frank, Quer que desenha, né? só Eu se falo assim, você quer desenhar. que desenha pra você entender? Só se desenhar. É, e o engraçado é que quando. Acho que Pedro pergunta pra ele, né? Quantas vezes devemos perdoar o irmão, né? E ele fala 70 vezes 7. E tem gente fazendo conta, né? Tem Ó, gente aí. peraí que você já passou dos 70 vezes 7, já não posso te perdoar mais. Mas isso é por dia, né? 70 vezes 7 por dia. Eu acho que quando ele usou um número tão gigantesco, é exatamente para você, Não tem quantas limites. vezes for necessário, né? E interessante, como o pastor Valber falou, que quem não perdoa é entregue aos espíritos atormentadores. E a falta de perdão, ela provoca doenças emocionais, Sim, sim. psicoemocionais. A falta de perdão, ela provoca rancenias, Era exatamente a pergunta que eu ia câncer. fazer para vocês agora. O que, que a falta de perdão pode causar nesses homens, né? Agora nós, né, entrando aí, né, a gente vai ver sobre o que é espiritual E o com que é? consequência Com no consequência. No físico. físico. Dores musculares, É, hipertensão, sim, dores no estômago. A falta... Por isso que a Bíblia, se a gente fosse seguir a Bíblia, a gente era a pessoa mais feliz do mundo. sim. A Bíblia fala assim, olha, se você brigar com tua esposa, antes do sol se pôr, peça perdão. Porque Faça as se, pazes. Faça as porque pazes. se você for orar, o Pai Celestial não te ouve. Olha que coisa interessante. Quando é que Deus não nos ouve? Quando a gente está brigado um com o outro. Adianta nem É orar. a única Separação. hora que Deus não nos ouve. O cara pode estar em pecado, ele vai lá e Deus ouve e perdoa. Meu Deus, o senhor me fez lembrar algo aqui, bispo. O senhor é cirúrgico, né? Hoje cedo, na sala de oração,
eu ministrando uma palavra ali, estávamos falando sobre o poder da unidade, Meu Deus. da concordância. Quando Cristo diz assim, olha, se dois de vocês concordarem sobre Forte. qualquer coisa na É terra, forte, né? qualquer coisa, pedindo ao Pai, em outra versão diz, orarem, pedindo a mesma coisa ao Pai, outra versão diz assim, né? Mas está falando de concordância, né? Então, será feito por meu Pai que está no céu. Quando estou falando da questão do casal, por exemplo, né? Quando há a discussão, por exemplo, ali a contenda, a divisão é imediata, É ruptura. imediata. O ambiente de unidade ele é quebrado naquele momento. E aí esse poder que é gerado no ambiente de unidade se desfaz imediatamente, né? Outro texto também que fala muito forte sobre isso. E lá eu costumo sempre dizendo que é o último verso do Velho Testamento. Poxa, o último versículo do Velho Testamento, deixa eu ver aqui, tem 2 testamentos. Não, então fica fácil. Quando, voltando a nossa pegada aqui para essa geração moderna, sofredora, musculatura emocional fragilizada, a gente falou no podcast passado, e ali o próprio Deus falando sobre a unção de Elias, dizendo que ele converterá o coração dos pais ao coração dos filhos e o coração dos filhos aos pais. E aí ele fala também de uma consequência. Aí ele disse, porque essa consequência, ele está falando da reconciliação, obviamente, mas ele está falando sobre o perdão, porque a reconciliação, ela vem após o perdão. Né? Ele diz, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E quantas vezes a gente está dizendo que é o Satanás, que é o diabo que está fazendo isso e aquilo? Cara, somos nós. Nós estamos sendo resistidos pelo próprio Deus, cara, por causa dos nossos pecados, nossos erros. O Senhor mesmo disse aqui, cara, é muito fácil, é só a gente tomar o remédio certo. Exatamente. Escolher, tomar decisão. A ferida está aberta. Agora, interessante a gente falando de perdão, né, estar atento, né? Será que eu perdoei? O senhor falou agora há pouco. Será que não é algo da boca para fora? Eu te perdoo, mas siga a tua vida em paz, ou não passe você lá e eu aqui. Não cruza o meu caminho mais e tal. Né? Perdão não é isso. Perdão é muito mais que isso. Exatamente. Né? Já pensou se Jesus falasse, olha, Valber, eu te perdoo, mas não quero nem te ver na minha frente. Pronto, estava fora do céu. Já eu era. Ia viver na eternidade com ele. Ia perder a oportunidade de entrar na glória. Tá perdoado, mas tchau. Uma coisa que minha esposa me ensina muito, ela tem muita facilidade em perdoar. E ela fala pra mim sempre, e tem me moldado e me mudado, quando ela diz assim, eu não quero perder nem um minuto, nem um segundo de viver bem por falta de perdoar, por falta de, né? E assim, Uau. isso que é interessante, como é que Deus faz as coisas, né? Ele une duas pessoas tão diferentes para que uma possa realmente complementar a outra. E quando a gente tem essa consciência, né, de saber assim, não, quais são os meus limites? O senhor disse no início que o cara para perdoar tem que ser forte. E tá me incomodando aqui que o forte não no sentido literal da palavra que a gente entende como forte. Porque Jesus ensina que aquele que é fraco é que é forte. Sim. E eu creio que os momentos em que eu consegui liberar perdão foi o momento que eu estava mais fraco, mais Quer quebrantado. dizer que o homem tem que chorar, então? O homem tem que chorar. O homem tem que se quebrar, o homem tem que estar realmente despedaçado, esmiuçado, fraco. Mas aí vem aquilo que o senhor falou. Mas Jesus nos disse que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque só em Cristo, para você olhar para uma pessoa que te ofendeu e conseguir amá-lo, porque eu não vejo o perdão sem o amor. Eu não acredito que a pessoa que perdoa de verdade não ame. Primeiro, eu preciso te amar de novo. Eu preciso voltar ao primeiro amor. E aí o primeiro amor que é Cristo, que é o Pai Celestial. Ele consegue trazer aquela paz, aquele refrigério, aquele limpar tudo e você conseguir ver o Valber com outros olhos e falar assim, meu irmão,
esquece. Tá tudo perdoado. Interessante. Eu estava aqui lembrando exatamente da diferença, né? O senhor falou do auto-perdão, do perdão aos outros. Quando não perdoamos ao outro, nós temos uma consequência. Sempre tem o não perdão. Quando nós não perdoamos a nós mesmos, o remorso vem e nós temos um fim totalmente diferente. Quando a gente arrepende, quando a gente perdoa ou quando a gente tem coragem de submeter ao processo do perdão, a gente, além de liberar o perdão ou ser perdoado, quando reconheço e peço perdão, eu sou curado. E quando não, eu sou submetido, eu não me submeto ao processo do perdão, e aí, nesse sentimento da culpa, aí vem o sentimento do remorso que me leva à morte, inclusive. A gente estava falando aqui bem no início, né? Quando eu não perdoo o outro, né, eu sofro as consequências. Quando eu não perdoo a mim mesmo também, eu entro num ciclo de Como o cão volta a lamber as feridas. lamber as feridas, as minhas feridas, né? Lambendo as feridas, aquilo é uma autotortura e sempre há a tortura. Quando nós não perdoamos a nós ou aos outros, né? Então os verdugos são autorizados, os espíritos atormentadores são autorizados e pelo próprio Pai Celestial a nos torturarem, cara. Tortura é o pior sentimento, é a pior situação, você está debaixo de tortura. Outra coisa que antes que eu me esqueça, mas eu ouvi no passado uma época, e vocês podem até me ajudar aqui com mais clareza, quando alguém matava alguém, um assassino matava alguém, então eles pegavam ali o defunto e amarrava no corpo do assassino. Ele Não saía existia arrastando. cadeia, não existia, então amarrava ali no corpo. E ele Apodrecia. era obrigado a carregar aquele defunto ali até morrer, porque tinha que pagar com o mesmo preço, né? Então, Mas olhando pro pecado dele, sim, o que ele fez. sentindo o peso do próprio cheiro. pecado, do próprio crime, do próprio erro, o cheiro. Por isso E o que Paulo interessante é que no passar do tempo, aquela podridão do corpo que estava sobre ele ia passando, os bichos que comiam o corpo ali que ele havia matado, ia passando para o corpo dele comendo vivo. Então isso parece muito, assemelha muito com a questão da tortura que a gente fala. É literalmente isso, o sentimento de quando a gente não perdoa. A gente tem esse mesmo sentimento de algo está nos consumindo, Nos está corroendo. nos corroendo. Por isso que Paulo fala assim: quem me livrará do peso dessa morte que está aqui? Meu Deus. Isso é exatamente essa morte que eu tô Quem me puxando aqui. livrará? Quem é que vai me Peso dessa livrar? morte. Mas eu acredito que as pessoas têm dificuldade de perdoar por 3 motivos. Quem não perdoa está estribado em 3 plataformas. Primeiro, orgulho. Muito orgulho. Segundo, justiça própria. Nós somos cheios de justiça própria. E terceiro, reputação. Eu fui perdoar um cara uma vez, um amigo meu falou assim: tu é muito besta. Como é que tu fica? Quer dizer, a tua reputação. Aí eu falei: rapaz, a minha reputação está na cruz. Amém. Quem me justifica, É o né? Senhor. Cristo, né? Eu não tenho uma justiça própria. Eu sou justificado pela justiça dele. Não é? Até porque o justo não se justifica, né? Na verdade, não precisa de ser justificada, né? A gente tava falando sobre Mas isso. Você tem que ir, né, o pastor? horário aqui passa rápido demais. Né? E como é? Aqui é. Meu Deus do céu. Bom, meus amigos, finalizando aqui, gostaria de deixar um filme. I Can Only Imagine, se eu pudesse imaginar a história real do cantor dessa música. Ele fala sobre perdão de paternidade. Né? E uma frase assim que me comove todas as vezes é quando ele diz assim: agora que eu tenho o pai que eu gostaria, que eu sempre esperei, o Senhor vai o levar. Né? Então aí disso ele faz a letra dessa música. Se eu pudesse imaginar, né, como iria ser, se eu pudesse imaginar como iria ser, né? Então assim, você que tem a mesma dificuldade que eu de dar o perdão verdadeiro, que você possa assistir esse filme, assistir o filme A Forja, se você não assistiu ainda. São 2 filmes que tratam desse tema de perdão.
de uma forma bem direta. A gente, se pudesse, passaria aqui hoje o dia falando sobre isso, chorando sobre isso. Mas temos outros compromissos. Agradeço a sua paciência de assistir até aqui. O pastor Valber vai dar uma mensagem final aí para nós, Bispo Manuel. Eu termino com essa indicação. Aleluia. Amém, glória a Deus. Então, perdoar não é uma Sentimento. é um sentimento, ele é uma decisão. Aleluia. Então, guarde isso. Aí Glória. está a chave que a gente decide entregar para você essa manhã. Perdoar é a chave para a libertação, para a cura. Então, perdoe o máximo que você puder. Lembrei-me agora, e só para finalizar, orando por uma pessoa que havia sofrido abuso de um familiar por tantos anos. No momento que ela foi levada a liberar o perdão, aquele monstro que a abusou dela, após esta oração, que ela conseguiu fazer em prantos, ela teve uma visão quando eu finalizava orando, declarando a cura dela. Ela viu como se aquela gosma de lesma saísse de sobre o seu corpo. Ela teve uma visão espiritual. E aí a gente vai entender por que toda pessoa que sofreu abuso, ele se sente indigna, sente Sujo. nojo do próprio corpo. Porque isso é também uma consequência muito mais do não perdão do que do próprio ato do abuso em si. Eu sempre digo, pior do que o que fizeram contigo foi a forma que você ou eu lidamos com o que fizeram conosco, né? E aí, perdoe sempre e seja feliz. Amém. Dizem que o segredo da vida não é o que fizeram contigo, é o que tu vai fazer com o que fizeram contigo, né? Não é o luto, o que tu vai fazer com o luto, né? Então perdoe para você ser livre de todos os opressores. Amém? Amém. Tivemos no próximo episódio. Obrigado. Aleluia. Até mais. Bom dia. Bom dia. Rapaz,